que falam os textos de apoio? Os textos de apoio falam sobre os desafios do cuidado, ou seja, um deles fala que agora o número de pessoas que necessita de cuidado é muito maior, claro, né? As pessoas estão vivendo mais tempo e então elas estão ficando mais tempo mais idosas, estão precisando de mais assistência, né? Fora as doenças que existem, enfim, também por conta da idade, e precisam de assistência. E aí, no segundo texto, eles dizem que estão acontecendo inúmeras mudanças sociais no mundo, né? Mudanças de gênero, mudança da mulher no mercado de trabalho, só que há uma mudança que não está acontecendo. Algo que, apesar de toda a mudança que está acontecendo no mundo, eles percebem que a presença da mulher nas atividades de cuidado da vida continua se mantendo. Ou seja, mesmo as mulheres indo para o mercado de trabalho, mesmo a gente falando sobre gênero, sobre igualdade de gênero e tal, a mulher continua com o olhar para o cuidado, ela continua se responsabilizando em relação aos cuidados da vida humana, né? Da vida das pessoas, ou seja, há um maior número de mulheres que cuidam de pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão doentes, crianças, pessoas idosas, né? E que as mulheres continuam cuidando disso. E é sobre isso que eu quero falar nessa live, né? Já falei algumas coisas aqui no Instagram sobre isso, e aí o que eu queria falar? Por que isso acontece? Isso não acontece porque é uma imposição da sociedade. Muito pelo contrário, os próprios temas eles estão falando sobre isso. Olha, apesar da sociedade estar mudando, está querendo colocar por goela abaixo uma série de questões, as mulheres continuam olhando para o cuidado pessoal, né? Para o cuidado e se preocupando com a pessoa e as suas dificuldades. E, de fato, isso é uma característica muito própria feminina. O cuidado humano, ele é propriamente feminino e não por algo que foi imposto de forma externa. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? O olhar feminino, ele é um olhar que se mistura com o que a gente observa, né? Então, é diferente de um olhar masculino. Quando a gente olha as coisas e as pessoas nos impactam de uma maneira muito específica, muito própria. A gente se mistura com o nosso redor. A gente não consegue se distanciar dos problemas do mundo, dos problemas das pessoas pessoalmente e não se envolver. É propriamente feminino a gente se envolver. Então, por exemplo, quando a gente vê uma notícia na internet, quando a gente vê uma notícia, desculpa a minha rinite, quando a gente vê uma notícia na internet, quando a gente vê uma notícia de jornal na televisão, a gente se impacta de uma forma diferente, né? Então, quando a gente vê que houve uma enchente, que houve um assassinato, que houve um abandono de uma criança, que houve um idoso que foi espancado, isso nos impacta de uma forma muito peculiar. Um homem, ele é capaz de olhar essas notícias, se impactar de alguma maneira, tipo, caramba, que droga, né? E ir fazer outra coisa. A gente fica meio que remoendo aquilo dentro da gente. A gente se coloca naquela situação. A gente se coloca na situação de imaginar que a gente poderia estar naquela enchente. De como é que a gente faria para resolver aqueles problemas. A gente se envolve de uma maneira emocional diferente. Por exemplo, quando a gente vê mães que veem filmes em que crianças estão sofrendo. Cara, aquilo impacta de um jeito. Tem mulheres, eu sou uma, que não consigo nem ver. Nem ver. A gente fica vendo essas notícias, por exemplo, da guerra, do Hamas, o que tá fazendo com as crianças. Aquilo causa um embrulho no estômago. A gente, quando olha para os nossos filhos, que a gente acaba fazendo isso, a gente acaba transferindo, a gente pensa, imagina se fosse meu filho. Imagina se eu tivesse nessa situação. Os homens não têm essa relação com as coisas. Eu não estou dizendo que eles não se preocupam, mas eles se preocupam de forma um pouco prática diferente, um pouco de uma questão um pouco mais global, de como resolver a coisa de forma global. A gente se preocupa com a pessoa em si, com a situação em si. A gente se coloca, a gente se toca especialmente. Então, quando alguém chega pra gente e fala assim, nossa, essa casa tá bagunçada, mesmo que a pessoa não tenha falado, você bagunçou a casa,
a gente se sente pessoalmente impelida em resolver aquilo. Porque a gente acha que a pessoa está falando com a gente, está dizendo que a gente é bagunceira. E isso não é uma coisa externa. Isso é assim. A gente simplesmente, a gente sente isso pessoalmente. A gente fala, caramba, o que eu pessoalmente posso fazer? Isso está impactando. Eu poderia estar fazendo diferente, né? E isso não é uma questão imposta à sociedade. A gente simplesmente é assim. Você não conhece nenhum homem, eu não conheço nenhum homem que se sente culpado porque o filho tirou uma nota ruim na escola, que se sente culpado porque o parto foi prematuro, que se sente culpado porque o bebê não tá mamando, que se sente culpado porque o filho não tá ganhando peso, que se sente culpado porque a filha não é uma boa amiga, que se sente culpado porque o filho tá fazendo birra no shopping. Ele não se sente culpado e não é porque a sociedade não faz com que ele não se preocupe. Isso não é algo externo. Isso simplesmente nos toca de um jeito diferente. A gente se sente responsável pelas pessoas. Isso não é cultural. Isso acontece no fundo do nosso ser. A gente tem uma preocupação diferente com as pessoas, com o desenvolvimento físico das pessoas que nos cabem, com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento afetivo, com o desenvolvimento moral, com o desenvolvimento transcendente. A gente se preocupa com as pessoas, diferente dos pais. Os pais não têm essa preocupação nesse sentido. Eles se preocupam, mas eles não sentem no fundo do ser. Eles não se sentem impelidos a resolver. Não estou dizendo que os pais não se preocupam. Volto a dizer, eles se preocupam. Mas não dói dentro do peito deles. Quando acontece algo com os nossos filhos, com as pessoas que cabe a nós o cuidado, a gente se sente doída se algo não está bem. A gente perde noite de sono. A gente tem inúmeros grupos de WhatsApp entre mães que a gente fica tentando resolver como é que eu faço meu filho dormir, como é que eu não faço. A gente simplesmente não consegue. Uma criança está chorando no quarto, a gente fechar a porta e ver uma televisão. É possível que homens consigam fazer isso. A gente não consegue. A gente não é capaz de fazer isso. E isso é muito maravilhoso. Porque, de fato, alguém precisa. E alguém quase que geneticamente foi feito desse jeito para que se preocupe com o ser humano de forma especial, de forma quase que se embolando com ele, entende? A gente se embola com as pessoas. Uma amiga nossa que esteja numa dificuldade no casamento, cara, parece que a dificuldade é com a gente. A gente quer, sabe? Caracas, como é que eu faço? E aí, às vezes, você fala com o marido, ele fala, tá bom, eles vão resolver lá. A gente não consegue, a gente fica querendo saber como é que a gente pode ajudar, como é que a gente não pode ajudar, se a gente tem que falar, se a gente não tem que falar. A gente se embola com essas questões. Não é à toa que nos grupos de WhatsApp dos colégios, 99% são mães. Porque a gente se preocupa com o dever de casa, a gente se preocupa se tá indo pro passeio da escola, como é que estão os amigos. Não é que a sociedade não coloque isso para os homens. Você entende? É porque simplesmente isso faz parte da gente. A gente se sente responsável de uma forma diferente. A gente é impelida a se importar. A se preocupar com a formação dos nossos filhos. E por isso a gente sente mais culpa. Porque isso é propriamente feminino. É propriamente feminino. Se uma amiga nossa acabou tendo um problema, a gente às vezes se sente culpada porque a gente não pôde ajudar. Entende? Porque a gente se embola com as pessoas e principalmente com a nossa família. Entende? Mas ao mesmo tempo que a gente tem toda essa preocupação com os nossos filhos, por exemplo, a gente também tem outras demandas que também a gente se importa com elas. A demanda do nosso trabalho, da nossa vida profissional, do nosso marido, das nossas amigas, do nosso intelecto, da nossa piedade. Isso é propriamente feminino, essa preocupação com tudo e com todos ao mesmo tempo. A gente quer se preocupar com todo. Volto a dizer, isso não é uma questão imposta a nós. Toda mulher sente isso, não de forma imposta. Ela pode estar sem acesso nenhum à televisão, sem acesso a nada. Ela pode estar no meio do nada. Ela se preocupa diferente com os filhos. Ela é capaz de dar a vida pelos filhos de maneira diferente do que um homem é capaz de dar. Então, tanto é que ver uma mãe que não se importa com o seu filho é muito mais doloroso do que ver um pai que não se importa com ele. É muito mais doloroso, é uma coisa que nos choca. Se a gente vê uma mãe, por exemplo, jogando o filho no rio, cara, aquilo você fala, gente, como uma mulher é capaz de fazer isso?
Porque, assim, o máximo de amor que é possível, inclusive, se a gente for colocar, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, fala, olha, ainda que uma mãe não te ame, eu te amarei. No sentido de que esse é o maior amor possível humanamente. O que a gente espera das mulheres é exatamente isso. É essa preocupação, esse envolvimento com as crianças, essa preocupação quase intrínseca nossa com a formação dessas crianças, né? Por isso é tão bizarro a gente começar a olhar mulheres que não estão nem aí, que não estão nem aí para a humanidade. Isso é bizarro realmente.